mas mostra bem como toda nova realmente continua a reunir em torno de si tantas personalidades e tantas pessoas. Eu abro este encontro, obviamente cumprimentando todos os presentes, que estejam aqui, os que estão em Zoom, obviamente agradecendo a toda a mesa ter dado o privilégio de partilharem connosco este momento, que é obviamente para nós um dia de festa e um dia de celebração e também de inventário de desafios, e porque o programa é extenso e porque os calendários são sempre apertados, e a nossa ordem de mesa, e dava então a palavra ao Sr. Diretor da Faculdade de Letras do Povo, o Dr. Miguel Taman, a quem, obviamente, sempre está connosco. Muito obrigado. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Apenas brevíssimas palavras de boas-vindas a todos. Com muito gosto da Faculdade de Letras, que esta ocasião é comemorada na Faculdade de Letras, sendo nós completamente cientes de que a história que estamos hoje aqui a comemorar é uma história com múltiplos intervenientes e que só a cooperação desses intervenientes a tornou possível. Queria, além disso, por último, mas não em último, felicitar a organização. Estas coisas dão um trabalho enorme, mas maior do que o trabalho que estas coisas dão é o trabalho que estas coisas proporcionam. Muito obrigado a todos. A nossa ordem, tá? Então, falava ao Presidente da Associação de Arqueólogos Portugueses, o Dr. José Moraes Arnaud, que eu creio que pode tirar a máscara para... Senhor Professor Miguel Taman, senhores membros da mesa de honra, caros colegas e amigos. Antes de mais, cumpro-me agradecer em nome da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a sua hospitalidade, bem como a todas as entidades que contribuíram de algum modo para a realização desta reunião científica e que prontamente corresponderam ao convite que lhes foi feito para comemorarem conosco uma efeméride que se reveste de particular significado para a nossa associação e para a própria história da arqueologia em Portugal. Com efeito, o Castro de Vila Nova de São Pedro é um dos sítios mais notáveis da pré-história recente existentes no atual território português e mesmo na Península Ibérica, constituindo, há já quase um século, uma referência obrigatória em qualquer trabalho de síntese sobre a pré-história europeia. Tal deve-se, em grande parte, ao excelente estado de conservação em que se encontrava o sítio, por não ter sido reocupado depois da Idade do Bronze e de ter sido um dos primeiros sítios dessa época a ser objeto de escavações sistemáticas. E ainda ao facto de os primeiros arqueólogos que o estudaram terem tido, desde o princípio, a plena consciência da importância do sítio em questão portanto, sobretudo também de terem partilhado de imediato os resultados dos seus trabalhos aos seus colegas de toda a Europa, apresentando nos principais congressos realizados então, na Península Ibérica e mesmo fora e no resto da Europa, que foram realizados no século XX, portanto, em meados do século, praticamente, os responsáveis pela escavação, portanto, o padre Eugênio Jalé, tenente coronel, enfim, na sua última patente, uma vez que ele começou como tenente ou capitão, a sua atividade arqueológica, mas é mais conhecido como tenente coronel, o tenente coronel Afonso do Paço, que procuraram participar em todos os congressos em que havia, da área da arqueologia, e apresentando os últimos resultados das suas campanhas. Como essas campanhas eram anuais, havia praticamente todos os anos havia novidades, não é? Sobretudo artefactos mais interessantes que foram sendo divulgados. E usavam uma estratégia muito interessante, que hoje para as novas gerações é uma coisa já desconhecida, que era
mandando fazer separatas das comunicações. Quando havia congressos, não é? Normalmente eram entregues depois aos comunicantes, portanto, umas separatas, não é? Com o seu próprio texto. E essas separatas, que, enfim, para mim, no meu tempo de estudante, ainda era um investigador, era um elemento precioso, portanto, permitiam uma rápida difusão portanto, dos trabalhos que iam sendo realizados neste domínio. Eu lembro-me que o Tenente-Coronel Afonso do Paço, julgo que das últimas, chegava a mandar fazer 200 e 300 separatas extra, além daquelas 20 ou 50 que eram dadas pela organização do Congresso, mandava fazer uma quantidade razoável e tinha esta estratégia, não é? Que hoje, nos tempos da internet, em que se faz que se pode divulgar instantaneamente e chegar a milhares de pessoas, mas naquela altura era mais difícil. E com essa estratégia de difusão, participação em congressos, portanto, e de difusão das separatas, conseguiu que, de facto, que este sítio arqueológico figurasse praticamente em todos os livros de pré-história que se publicaram nesse tempo, enfim, as principais sínteses publicadas por autores famosos como Gordon Childe, que chegou a visitar o castro de Vila Nova de São Pedro, Graham Clark, Bosque Impera, enfim, e muitos outros. Portanto, ontem como hoje, os congressos e colóquios internacionais, por mais específicos que sejam as suas temáticas, continuam a constituir um importante meio de divulgação e debate de ideias, pelo que saúdo a iniciativa da professora Mariana Diniz, da doutora Andreia Martins e do doutor César Neves, de realizarem este encontro de estudiosos do Calcolítico Peninsular, bem como agradeço também a todos os investigadores que corresponderam aos convites que lhe foram feitos para participarem presencial ou remotamente, desejando o maior sucesso para o mesmo. Queria também agradecer a todas as pessoas e instituições que têm contribuído, sobretudo ao longo da última década, para que Vila Nova de São Pedro não caia no esquecimento, muito especialmente também às autarquias locais, não é? Nomeadamente à Câmara Municipal da Azambuja, aqui representada pelo seu presidente e por vários vereadores e colaboradores, e também ao presidente da União de Freguesias de Manique, Vila Nova e Massussa, José Avelino, com quem já temos enfim, estabelecemos uma relação já bastante, há quase 10 anos, e portanto, também queria destacar o papel desempenhado na divulgação do Castro e em todos os contactos que tem tido, ao Dr. Nuno Nobre, técnico superior da Câmara Municipal da Zambuja, que ao longo dos anos tem levado centenas de alunos das escolas do Concelho da Zambuja a visitar o Castro, o que é fundamental para que as novas gerações aprendam a respeitar e a valorizar esse importante elemento do seu património cultural. Portanto, muito obrigado a todos e desejo que usufruam uma boa manhã de trabalhos aqui na Faculdade. Muito obrigada. Passo então agora a palavra de novo à casa, ao diretor da área de História da Sul, do professor Dr. Artur Manos. Muito bom dia a todos. Vou ser muito breve, somos muitos. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de mesa na pessoa do Sr. Diretor da Faculdade, o professor Miguel Taman, que preside, o público e os comunicantes, e também, naturalmente, os organizadores. A área de História tem muita honra em ter este congresso no seu interior, através da UNIARC. A UNIARC e a arqueologia são uma parte decisiva da área de História, aliás, estão a parte da área de História que, do ponto de vista dos indicadores materiais de produção, tem uma produção mais elevada, o que eu queria aqui sublinhar.
mas eu diria que não são só os indicadores que contam, é também aquilo que se faz no dia-a-dia e aquilo que se está a fazer aqui é um exemplo justamente daquilo que a UNIAR tem conseguido fazer no âmbito da arqueologia nacional, trabalhando neste caso sobre um sítio mítico da arqueologia nacional e mesmo da arqueologia europeia, o qual se consegue revisitar com grande novidade e mobilizando, e esse ponto era o ponto que eu queria frisar, mobilizando um conjunto impressionante de recursos da sociedade civil. Em primeiro lugar, do ponto de vista da própria história do sítio. E temos aqui a provar isso o Sr. Diretor da Biblioteca do Exército, o Sr. Coronel Mário Freire da Silva, que representa aqui no fundo quem trabalhou no sítio, assim como o Sr. Diretor da revista Brutéria, que foi, a Companhia de Jesus foi absolutamente decisiva também para o estudo do sítio. Temos, naturalmente, as autoridades locais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Zambuja, que eu queria cumprimentar muito especialmente, e o Sr. Presidente da União das Freguesias Manique, do Intendente de Vila Nova de São Pedro e Massuça, uma longa teoria de sítios que resultou do processo de reorganização administrativa, às vezes um pouco bizarro, que têm sido, e eu tenho acompanhado por razões pessoais muito este processo, têm sido incansáveis no apoio dado às escavações e na promoção do sítio e também na ligação, como foi já sublinhado, à comunidade. Queria ainda sublinhar o apoio que tem sido dado neste processo pelo Dr. António Carvalho, meu querido amigo, diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Espero não me ter esquecido de ninguém, mas, bom, e finalmente, deixo isto para o fim, esqueci-me porque devia ter começado por ele, que é a Associação dos Arqueólogos Portugueses, representada aqui pelo seu presidente, o Dr. José Moraes Arnaud, que, de facto, tem sabido conduzir o processo de investigação e as escavações, juntamente com a equipa da Faculdade de Letras, de forma exemplar. Um processo nem sempre fácil. A ligação entre a Associação dos Arqueólogos Portugueses e a Faculdade de Letras é, creio, um dos elementos fortes deste processo e que a área de História quer continuar a cultivar. E, finalmente, cumprimento do querido amigo diretor da UNIAR, que é a instituição de enquadramento. Esta sucessão um pouco árida, um pouco aleatória que eu acabo de fazer, não árida, mas aleatória, de personalidades, acaba por resumir, creio eu, o meu argumento. O meu argumento é justamente que são projetos destes que necessitamos, projetos que promovam a ligação entre a universidade, promovam o conhecimento científico, mas promovam também a ligação da universidade com aquilo que, à falta de melhor, chamamos de forma plural a sociedade civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria, naturalmente, saudar os membros da mesa e agradecer a sua presença. Não esqueço, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta, que sois eleitos do povo e que estão aqui a representar verdadeiramente o povo do vosso município e freguesia. Saudar também, naturalmente, o Sr. Coronel e o Sr. Diretor da revista Brutéria e explicar, talvez, brevemente, sobretudo aos estudantes, por que razão Vila Nova de São Pedro foi um sítio estudado e investigado por um militar e um jesuíta. A razão é relativamente simples. Reporta-se a um tempo em que a arqueologia não era uma atividade profissional. E como não era uma atividade profissional, era sobretudo uma atividade praticada e cultivada por pessoas cultas e com aquilo que poderíamos chamar independência financeira. Ou seja, não tinham propriamente que se preocupar com o ganha-pão e por isso estes primórdios da arqueologia, não só em Portugal, mas um pouco
por toda a Europa, são fundamentalmente uma atividade de militares, sacerdotes e profissionais liberais, ou seja, de pessoas que obtinham o seu rendimento de outras atividades que simultaneamente lhes deixavam disponibilidade para se dedicarem a estas investigações, que são naturalmente movidos pela curiosidade, mas também pela circunstância que lhes permitia aprofundar e desenvolver essa curiosidade. Vila Nova de São Pedro, já aqui foi dito, é um dos lugares portugueses, um dos sítios arqueológicos portugueses com maior projeção internacional, mas eu sublinharia também que é um lugar onde convergiram colaborações internacionais. Pensemos concretamente no caso de Eduardo Zangmeister ou de Hubert Savory, que realizou o corte estratigráfico no sítio de Vila Nova de São Pedro. Ou seja, falar de Vila Nova de São Pedro, tratar Vila Nova de São Pedro, é necessariamente um assunto de natureza internacional, não somente pela projeção do sítio, mas também porque no próprio sítio trabalharam investigadores de outros países e, notem bem, num tempo em que a internacionalização destes trabalhos não era fácil, não havia União Europeia, havia fronteiras, havia desconfianças entre os diversos países europeus, enfim, um tempo que desejavelmente ficou para sempre para a história e sendo apenas assunto histórico e não mais do que isso. Naturalmente, o que aqui vamos assistir é aquilo que, na nossa perspectiva da UNIARC, constitui a nossa maneira, a nossa forma de estar no mundo da investigação. É uma investigação realizada ao mais alto nível, com os mais elevados padrões de qualidade da investigação, aberto naturalmente à comunidade internacional, mas sublinho, sem perder de vista que a atividade arqueológica deve resultar em transferência de conhecimento e por isso, naturalmente, nos congratulamos pela presença dos representantes do povo local. É a nossa obrigação, enquanto universidade, essa transferência de conhecimento, por maioria de razões, na área metropolitana de Lisboa, uma vez que somos a Universidade de Lisboa, mas é também um evento que conta com a participação e que resulta de uma colaboração com o associativismo arqueológico, particularmente a Associação dos Arqueólogos Portugueses. É, pois, neste âmbito de abertura, de transferência de conhecimento, sem nunca abdicar, naturalmente, dos mais elevados padrões de qualidade, que gostamos e pretendemos desenvolver a nossa atividade. Assim como sabeis todos, não é propriamente o calcolítico o meu domínio de estudo e, portanto, só me resta, naturalmente, desejar os maiores êxitos a este evento científico, cujo êxito está garantido à partida pela elevada qualidade dos participantes e inscritos. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom dia a todos. O Sr. Professor Miguel Taman, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professor, cumprimento todos os colegas na mesa e é com muito orgulho que nos encontramos aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no ano que se comemora o 50º da classificação do povoado calcolítico de Vila Nova de São Pedro como Monumento Nacional, também conhecido pelo Castro. Foi em 2017, com o projeto Vila Nova de São Pedro 3000, de novo do terceiro milénio, e em estreita colaboração com o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, o município da Zambuja, a União de Freguesias de Manico, Vila Nova de São Pedro e Massussa, que cedeu uma nova lufada de ar fresco no que concerne à proteção, estudo e valorização deste sítio arqueológico, de importância ímpar para a compreensão destas sociedades agrometalúrgicas.
Nesse sentido, cabe-me aqui agradecer à equipa do projeto, nomeadamente ao Dr. José Moraes Arnaud, à doutora Maria Diniz, à doutora Andreia Martins e ao Dr. César Neves, e a todas as instituições e colaboradores que têm contribuído ao longo dos últimos anos, para uma revisão científica e sistemática sobre o povoado pré-histórico de Vila Nova de São Pedro. À luz de novas tecnologias e metodologias, resta-me ainda agradecer ao Presidente Zé Evelina e à Junta da União de Freguesias de Manico Intendente Maçuça e Vila Nova de São Pedro por todo o apoio prestado no âmbito deste projeto, que esperamos todos nós se prolongue por vários anos, de modo que possamos conferir a este monumento a dignidade que ele efetivamente merece. Posso dizer que o município de Zambuja continua motivado para levar por diante a continuação da exploração, estudo e melhor compreensão do castro de Vila Nova de São Pedro, preservando o melhor possível e apresentá-lo da melhor maneira a todos os que nos desejam visitar. Resta-me agradecer a todos os que se têm esforçado para que o castro de Vila Nova de São Pedro esteja como está e com todo o entendimento que existe dele. Obrigado, bem-aja e continuação de bom trabalho. Exército, ao colega. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os representantes já de Lisboa, os representantes aqui na mesa. Saúdo igualmente a todos os presentes nesta sessão e os investigadores e especialistas que apresentam as comunicações neste encontro. Agradecer à coordenação do encontro aos professores Mariana Diniz, Andreia Martins, César Neves e José Arnaud, a amabilidade que tiveram ao convidar o Exército para associar à comemoração dos 50 anos da classificação do povoado Calcolite de Vila Nova de São Pedro como monumento nacional, para o qual o Tenente-Coronel Afonso do Paço deu um contributo importante. Cabe-me fazer uma muito breve apresentação sobre a figura multifacetada do Tenente-Coronel Afonso do Paço. Ele foi militar, arqueólogo, pré-historiador e etnógrafo, também escritor e filólogo, numismata e epigrafista. Era aluno da Faculdade de Letras quando, em 1915, foi chamado para participar na Primeira Guerra Mundial. Frequentou o curso de oficiais milicianos e embarcou para a França com o posto de aspirante em 1917, onde foi promovido de alferes. Comandando uma secção de metralhadoras, foi feito prisioneiro em Lalis em 9 de abril de 1918. Foi levado para a Alemanha, esteve vários meses em presídios, até ser libertado em dezembro desse ano. Talvez tenha começado a sua carreira literária quando partiu para a Primeira Guerra Mundial, com a redação das cartas às madrinhas de guerra, que vieram a ser publicadas em 1929. Iniciou a escrita destas cartas no momento da partida do Alentejo, em 30 de setembro de 17. Escreveu-as com regularidade, tendo-as terminado com a chegada a Lisboa em 17 de fevereiro de 1919. As 43 cartas foram escritas na primeira pessoa, relatando tudo o que observou no cenário da Primeira Guerra Mundial. As viagens, os deslocamentos, as frentes de combate, o local de fuzilamento do soldado português, a vivência na trincheira e nos momentos das folgas, os laços de camaradagem, os combates de 9 de abril, a experiência vivida no campo de prisioneiros, a fome, o desespero, a alegria e, finalmente, o regresso a Lisboa em meados de fevereiro de 19. São notas de observação arguta de um observador atento e perspicaz. Algumas críticas, outras cheias de humor, onde nunca falta a dignidade, mesmo nas situações de maior tragédia e infortúnio. Representam igualmente uma grande homenagem às mulheres que, como ele diz, foram o maior fator de vitória. Se tiverem interesse em conhecer a vida atribulada de um combatente na frente de combate, convido-os à leitura das 175 páginas deste livro. Pela sua conduta em combate, veio a ser condecorado com a Cruz de Guerra de segunda classe. O louvor que lhe concede a condecoração releva igualmente a sua notável ação humanitária para com as praças que se achavam doentes nas trincheiras que percorria regularmente. Apesar de ter iniciado a sua carreira militar em circunstâncias de ocasião, ou seja, por imposição, decorrente do início da guerra, na qual Portugal participou, regressado a Portugal, poderia ter voltado à faculdade na Universidade de Lisboa. Contudo, preferiu manter-se no Exército, tendo ingressado na Escola do Exército, onde concluiu o curso de Administração.
Em 1958, foi nomeado pelo Ministério do Exército para proceder ao estudo do campo militar onde decorreu a Batalha de Aljubarrota, numa altura em que se discutia a transformação daquele espaço num jardim. Para o acompanhar nessa tarefa, convidou especialistas de geologia e agrónomos para estudarem o espaço onde decorreu a batalha. Parece ter sido sempre esse o seu modelo de trabalho: mobilizar técnicos e investigadores de diferentes ramos da ciência para ter uma visão holística da situação e obter uma abordagem pluridisciplinar. Os estudos efetuados foram importantes para a identificação do dispositivo das forças, para a organização do terreno e para a percepção que temos hoje sobre a manobra, as ações táticas e o combate aos barrotes. Mas, principalmente, foram decisivos para a preservação de um campo de batalha onde se desenrolou uma batalha importante para a formação da nossa nacionalidade. Ao longo da sua vida militar, viria ainda a ser condecorado com outras medalhas, nomeadamente a medalha de prata de bons serviços com PAL, a medalha do CEP e a da Vitória. Foi agraciado com o grau de cavaleiro da Ordem de Avis. Termino reconhecido pela oportunidade que me deram de recordar o pré-historiador, o etnógrafo, também o filólogo, o numismata e o epigrafista, como já tinha referido. O arqueólogo, membro da Associação de Arqueólogos Portugueses e da Academia Portuguesa de História, reconhecido por associações e sociedades de Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. E também um soldado do Exército, o Tenente-Coronel Afonso do Passos, que desempenhou com elevado mérito as suas funções, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. Desejo um maior sucesso para este encontro e para o futuro do projeto Vila Nova de São Pedro, de novo no terceiro milénio. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Estava então a representar a laboratório do diretor da revista Bruxélia. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os membros da mesa, na pessoa do professor Miguel Taman, diretor da faculdade. Tenho muito gosto em estar aqui a representar quer a Companhia de Jesus, quer a Brutéria, na medida em que a figura do padre Eugênio Jalé tem uma importância muito importante em toda esta comemoração. Gostaria de evocar que, para além dos 50 anos que se celebram da classificação do Castro, também celebramos este ano 170 anos do nascimento, não, 130 anos do nascimento do Padre Jalé, que nasceu em 1891, e no ano passado celebraram 70 anos da sua morte. E acho que é interessante só evocar aqui um ou dois aspectos ligados ao Padre Eugênio Jalé. Se calhar começar por perceber que este homem começa a dedicar-se à arqueologia muito jovem, porque tem contacto com outro jesuíta francês, o padre Paul Lapierre, que vem a Portugal para estudar umas descobertas arqueológicas na região onde estava o colégio dos jesuítas, no Noviciado do Barro. E é do contacto entre estes dois homens, um mais velho, um rapaz novo, entra com 14 anos na Companhia de Jesus, e depois também o conhecimento que acabou por ter com José Leite Vasconcelos, que vai nascer esta vocação de arqueólogo num jovem vocacionado a ser jesuíta. Acho que é interessante perceber que o Padre Jalé, e ouvindo aqui também a biografia do Afonso do Passo, o Padre Jalé teve um percurso muito marcado pela expulsão dos jesuítas em 1910, que leva a que ele tenha que ir primeiro para a Espanha, depois para a Bélgica, depois regressa à Espanha. E é interessante que isto aconteceu com todos os escritores da Brutéria, que a expulsão republicana, tendo sido uma fatalidade para a companhia, obviamente, teve como efeito que estes homens tornaram-se pessoas com uma experiência internacional grande. Aliás, passa-se o mesmo com os botânicos e com os que se dedicavam à zoologia, que, uma vez expulsos, têm que passar a estudar as suas áreas de interesse noutras regiões. Isto acontece com o Padre Jalé, precisamente porque vai se dedicar depois, seja em Espanha, seja na Bélgica, a estudar outros sítios arqueológicos. Provavelmente isso também terá levado a que tenha tido contacto com muitos outros arqueólogos internacionais.
Quando regressa a Portugal, é criada então a secção científica de arqueologia na revista Bretéria, a partir de 1954, e não deixa de ser interessante pensar que ele depois ficará na Casa de Escritores a viver, que era a antiga Casa de Escritores, que era na Lapa, como era tanto da Borda. Ali viveu de 1928, que é o ano em que regressam para lá, até à sua morte em 1950. Bom, e eu gostava só de ler aqui uma coisa muito breve. Ontem resolvi ir procurar ao informativo, era uma publicação interna dos jesuítas, chamado Ecos da Província de Portugal, e fui procurar o obituário do padre Jalé. Mas, por acaso, antes de chegar ao obituário, os meus olhos deram aqui no número anterior, que é o número que dizia respeito ao mês de julho e agosto de 1950, ele morre 30 de novembro. E então, as notícias que dão sobre o padre Jalé nesse informativo, diz o seguinte: Casa de Escritores. O padre Jalé passou os meses de julho e agosto dirigindo pela 14ª vez as escavações arqueológicas do Castro Vila Nova de São Pedro e pela 7ª vez as da Citânia de São Fines. Na primeira localidade, que ainda hoje se encontra sem qualquer assistência religiosa, voltou a exercer o ofício de pároco durante esse tempo, fazendo ao todo 17 batizados, um casamento, uma primeira comunhão de 26 crianças. Eu gostava só de dizer uma coisa curiosa. Havia aqui quase que a preocupação em quem redigia estas notícias, explicar que estes padres, embora fossem arqueólogos ou botânicos, ou o que é que, continuavam a ser padres e continuavam a exercerem o seu ministério como tal. Mas depois, assim, na parte científica, as escavações deste ano tiveram por fim responder a umas perguntas expressamente formuladas por um grupo de arqueólogos ingleses, entre os quais o professor desta cadeira na Universidade de Londres. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois vieram confirmar hipóteses sugeridas antes por esses arqueólogos acerca da cronologia da Idade do Bronze. E depois diz que, em São Fins, na tarde de 19 de agosto, um dos trabalhadores descobriu casualmente um vaso de barro contendo 288 denários romanos de prata, todos anteriores à era cristã. Continua por aqui abaixo e depois diz assim: terminada a campanha de São Fins, o padre Jalé foi a São Cipriano de Rezende, onde com o major Afonso do Passo, na altura major, com certeza, identificou um castro pré-romano no conhecido Penedo de São João, com cerâmica pré-histórica muito interessante. Bom, achei que isto era interessante para perceber que este homem dedicou-se à arqueologia até praticamente à última. Esta é a última notícia antes do necrológio dele. E é interessante perceber também todo o impacto que já tinha tudo isto. Aliás, depois aqui há uma referência dos muitos visitantes que iam de diversos sítios já visitar os castros aqui, neste caso de São Fins. E, portanto, também é bastante interessante este testemunho de como é que a atividade do padre Jalé, mesmo no ano da sua morte, continuava tão viva, e particularmente nas escavações do Castro Nova de São Pedro. E pronto, e portanto era apenas esta pequena chega. E muito obrigado também por tudo. Também pode falar ao representante da Direção-Geral de Portugal e a nossa Muito bom dia, professor Miguel Tamen, na sua pessoa, cumprimento toda a mesa, mas, usando talvez uma outra forma também, estendo, é no fundo cumprimentar as autoridades civis, militares e religiosas presentes, porque esta mesa realmente é muito eclética, compósito. Queria cumprimentar naturalmente também a assistência e permitam-me que destaque a presença do meu antecessor no lugar, no cargo de diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o Dr. Luís Raposo, que se aposentou este mês, aposentou-se formalmente, porque aposentado nunca estará, como ele próprio tem mencionado. Muito bom dia a todos. Eu naturalmente queria em primeiro lugar dirigir-vos algumas palavras da parte do Sr. Diretor-Geral do Património Cultural, arquiteto João Carlos dos Santos, que não pode estar hoje aqui porque tem um compromisso no Porto que o afasta de Lisboa, mas com quem falei, naturalmente, quando me passou esta agradabilíssima responsabilidade, que soma àquela que eu tenho enquanto diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, vou tentar
brevemente, porque têm sido muitas as intervenções interessantes, quem fala no fim corre sempre o risco de repetir alguma coisa, eu vou tentar não fazer, mas também é certo que ouvimos coisas tão interessantes que só nos apetece acrescentar algo mais. Por exemplo, a mim apeteceu-me acrescentar que sou nascido numa terra em que o Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais, o nome da sala de arqueologia é Padre Eugênio Jalhé e Afonso do Paço, major na altura ainda capitão Afonso do Paço, e que faz para o ano 80 anos que esse nome foi dado à sala por uma bonita cerimónia do qual existe fotografia. Portanto, a conversa são como as cerejas e é melhor encerrar o capítulo da história da arqueologia aqui. Nós estamos aqui a propósito do pretexto para este congresso, que poderia ter perfeitamente no nome internacional, como há pouco o professor Carlos Fabião referia, relativamente ao passado, mas quem lê com atenção o magnífico dossiê que nos distribuíram percebe que é um colóquio internacional. Estamos a celebrá-lo, estamos aqui a desfrutar do imenso trabalho da organização a propósito dos 50 anos da classificação de Vila Nova de São Pedro. E eu não pude ontem deixar de ler, obviamente, esse decreto cujas competências, obviamente, para produzir estão hoje na Direção-Geral do Património Cultural e por isso ocupam lugar nesta mesa, mas perceber que foi uma extensa lista. Houve outros 4 sítios classificados como monumentos nacionais, inclusive 6 menis dos Perdigões, já referi ali ao nosso querido amigo António Valera também, e uma ermida. É uma extensa lista publicada na Primavera Marcelista, que hoje aqui celebramos a propósito dos 50 anos desse decreto. Eu queria chamar a atenção que este é um ano fantástico do ponto de vista das efemérides. Todas elas têm que ver, obviamente, com o universo que muito bem foi referido aqui no capítulo, no texto que nos apresenta todo este capítulo, que é o universo da responsabilidade social por zelarmos, por salvaguardarmos, por estudarmos, por insistirmos na proteção destes sítios arqueológicos, que faz naturalmente com iniciativas como esta. São, naturalmente, e começando pela mais antiga, os 300 anos da Lei de Proteção do Património Cultural Português, a primeira lei, decretada por esse rei magnânime e iluminado, que é Dom João V, e, portanto, este é o ano dos seus 300 anos. E é nesse espírito que nós temos andado a viver este ano de 2021, como é o espírito dos 20 anos da Lei de Bases do Património Cultural, que uma lei de valor reforçado, uma lei de valor absoluto, uma lei publicada pela Assembleia da República, que celebra precisamente este ano 20 anos, a Lei de Bases do Património Cultural, para os mais especialistas, a Lei 107, de 8 de setembro, e que, reparem, é uma lei que atualiza, porque a última tinha sido uma lei de 85, é uma lei que atualiza de forma muito moderna, de forma muito prática, muito consensual, aquilo que deve ser a nossa forma de estar e de gerir o património cultural. Não foi regulada como o texto pede, mas ao longo destes anos tem sido sucessivamente regulada, parcialmente regulada em diferentes decretos. Porquê é que cito tudo isto? Cito tudo isto porque, no fundo, somos os herdeiros destas datas, nós com estas iniciativas somos os herdeiros destas datas, que a mais antiga que estou a citar tem 300 anos, mas que se inscrevem numa linhagem de legislação e, acima de tudo, um espírito, que é que o espírito deve presidir a forma como nos relacionamos com todo este património que vamos gerindo e que vamos legando de geração em geração. Gostaria, naturalmente, de referir também, e porque aqui nesta mesa foi dita várias vezes a palavra internacional a propósito da investigação da UNIAR, internacional a propósito dos trabalhos de Vila Nova de São Pedro, internacional a propósito da preocupação de transmissão de conhecimento para a sociedade, que era a forma como o padre Jalhé e o capitão, major, tenente coronel, como quiserem, Afonso do Paço, tinha ao longo da sua longa passagem por sítios arqueológicos, estou aqui a pensar obviamente a descoberta das Grutas da La Praia e podia cimar tantos outros àqueles que foram citados, a sua preocupação em publicar as pensas suas e das instituições, artigos em forma disparata, e Dr. José Moraes Arnaud permita-me que acrescente, muitas vezes em língua estrangeira, muitas vezes recorrendo ao espanhol, por causa da sua internacionalização em Espanha, na escrita, nos congressos do Sudoeste, e muitos outros congressos onde participavam. Portanto, a palavra internacional é algo muito relevante, e para vocês verem como em muitos domínios, e neste caso neste domínio, Portugal está tão bem, e este congresso é uma prova disso, tão bem
naquilo que tem que ver com a produção de legislação sobre património e a atenção a estes casos, reparem que hoje em Espanha, no momento que estou a falar, há uma grande polémica, inclusive já implicou uma demissão de uma alta responsável, a propósito de algo que é, se lermos com atenção as notícias, percebemos facilmente que a gênese daquele problema é o facto de neste momento estar a decorrer em Espanha a revisão da Lei do Património, que tem a data da nossa antiga Lei do Património, ou seja, de 1985. Portanto, reparem bem como em sucessivos momentos, em sucessivos regimes, se vão atualizando as nossas leis de património e, portanto, eu estou extremamente satisfeito, e penso que falo por todos nós, extremamente satisfeito que este Congresso seja uma forma, como diz a organização, muito bem, de se posicionar articulando a área científica com a área de sociedade no sentido da defesa do património cultural. E, neste caso, investigando e voltando, sempre possível, a Vila Nova de São Pedro. Gostaria de terminar dizendo que há aqui uma frase nesta magnífico texto de apresentação que me apeteceu ontem completar. E diz o seguinte: este evento reúne 80 investigadores, apresentando um total de 44 comunicações que versam sobre temas específicos, permitindo uma atualização do estado da arte desta temática. Sim, e deste conjunto, há 16 comunicações sobre Vila Nova de São Pedro, ou seja, um congresso que tem o epicentro em Vila Nova de São Pedro, mas dedica-lhe atenção, e 22 são investigadores relacionados com esta casa. Muito obrigado. Estava a palavra ao Presidente da União das Freguesias de Manique, o Intendente de Vila Nova de São Pedro e Massusa, Sr. José Avelino, a quem também muito agradecemos. Bom dia a todos. Sou portanto, cumprimento toda a mesa. Eu tenho estado aqui, portanto, a ouvir e chego à conclusão que, portanto, todas as instituições têm sido, durante estes anos, muito importantes para Vila Nova de São Pedro e para o Castro. Portanto, sem estas instituições todas, talvez não conseguíssemos ter o Castro que temos hoje. Portanto, e ao ponto de chegar, ele chegou. Noutro sentido, queria lembrar aqui também, eu tomei posse, portanto, há 8 anos, portanto, estou no 3º mandato, e quando, nesta parte final, portanto, o Castro de Vila Nova de São Pedro, nessa época, estava praticamente sem nada, portanto estava vazio, era com mato, com tudo, com vegetação, não tinha nada. E partiu tudo de um telefonemazinho aqui do meu amigo, depois posso ter o meu amigo, o professor Arnaud, que, portanto, disputou toda esta fase que chegámos agora, com a colaboração da Câmara Municipal da Zambuja, que tem um trabalho bastante importante, mas queria saudar aqui esta equipa que tem trabalhado connosco, já posso dizer os 4 magníficos, o Sr. Professor Arnaud, a Mariana, César e Andreia. Portanto, tem sido de uma eficácia bastante grande e persistência, a qual eu agradeço em nome da Junta de Freguesia e, portanto, e mesmo de Vila Nova de São Pedro, porque eles, além de arqueólogos, passa-se aqui uma situação que hoje em dia já tem uma ligação bastante grande com a população de Vila Nova de São Pedro, que eu também quero salvar. Pronto, e com uma Massusa também, eles já são da nossa família ali, da nossa terra. Pronto, era só mais ou menos isso que queria dizer. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Eu diria em nome de todos que é absolutamente mútuo esse sentimento que fomos também criando, e a reflexão que tivemos de facto desde o princípio foi absolutamente emotiva. Amanhã já vai longa, já ultrapassamos o nosso calendário e, portanto, estas palavras são só agradecer a todos os presentes, agradecer pelo trabalho passado e também pelo trabalho futuro que esperamos dar a muitas destas instituições ainda, contando com a colaboração de todos para os grandes desafios que aí vêm. As efemérides também são isso, irá em breve, é o momento de balanço. Portanto, pensarmos agora o que é que vamos pôr na agenda, se não para os próximos 50 anos, pelo menos para mais 1 ou 2 décadas. De facto, hoje há muitos desafios que colocam no sítio. Agradeço muito a todos, não prolongo mais esta manhã, e esperemos que em breve possamos aqui reunir outra vez Vila Nova e outros. Muito obrigada a todos mais uma vez.